Boa noite a todos. Nós somos os Operários da Paz, da Corrente de Orações para a Paz no Brasil e no mundo, e trabalhamos para o Anjo Ismael desde 7 de junho de 2014. Completamos 12 anos, estamos ainda com os eflúvios desse aniversário, né? Essa energia balsamizante que a gente recebeu na Ecopai 5, nas comemorações dessa união fraternal. E, como sempre, nós vamos ler uma leitura de harmonização antes das preces e da mensagem, para a gente fazer uma pequena reflexão. É do livro Fonte Viva de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Devagar, mas sempre, é o capítulo 62. Então, o texto da Bíblia em que Emmanuel faz a explicação seguinte é de Paulo. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia em dia. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Então, Emmanuel vai fazer a seguinte explicação. Observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. Nada se realiza aos saltos, e na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Enche-se a espiga de grão em grão, desenvolve-se a árvore milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes, levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais famosas páginas foram produzidas letra a letra. A cidade mais rica é edificada palmo a palmo. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo fragmento a fragmento. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. Não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino do dia a dia. A vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Para que não nos modifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço de autoaperfeiçoamento em vigilância constante, na atividade que nos ajude e enobreça. Se algum ideal divino te habita o espírito, não ouvides o servicinho diário, para que se concretize em momento oportuno. Há ensejo favorável à realização, age com regularidade de alma voltada para a meta. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda? Prossegue mesmo assim. O tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Guardemos a lição e caminhemos para diante com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Lindíssima, né? A leitura e a explicação de Emmanuel, porque não precisamos acelerar e ficar ansiosos para dar passos largos em tudo, em qualquer situação, porque é de passo pequenino, fazendo as coisas pequeninas bem feitas, é que a gente vai conseguindo crescer, evoluir. A gente vai seguindo o exemplo da plantinha, que planta a sementinha, aí é molhada e cresce a plantinha, depois a arvorezinha, depois ela põe as flores, depois os frutos. Isso demora muito. Então, nós estamos naquela fase de crescimento, né? Mas temos que não ter ansiedade para a meta final. E não percamos o foco,
né? O foco é não desprezar as pequeninas coisas do dia a dia, visualizando só coisas grandes que nos deixam ansiosos, porque nada é rápido, né? A nossa transformação, o nosso crescimento espiritual é devagar e gradativamente. Então, vamos pensar nisso, vamos pensar no exemplo da plantinha que para dar frutos, ela cresce devagarinho. Algumas árvores para dar fruto demoram anos e anos, então vamos seguindo, não esquecendo as pequeninas coisas, valorizando tudo que chega à nossa volta, né, as pequenas situações, as médias, as grandes, mas nunca esqueçamos das pequenas, que são elas que vão nos aperfeiçoando. E sejam bem-vindos à corrente de orações e que todos recebam as bênçãos desses benfeitores espirituais maravilhosos que já estão aqui conosco, os nossos mentores e toda a equipe que acompanha os operários da paz de Ismael. Sejam bem-vindos e boa noite. Boa noite, queridos irmãos. É sempre um prazer imenso, uma felicidade estarmos aqui reunidos na corrente de orações para orarmos, para colocarmos o nosso coração em trabalho. Sobre essa lição maravilhosa, eu pensei muito na paciência, porque a paciência, ela não é fácil, não. Termos paciência, não só nas pequeninas coisas, ter a paciência de ver ir crescendo e tudo ficar daquele modo que a gente sempre deseja, né? Então, precisamos muito ter fé também, porque se a gente ficar pensando, como a Jane falou, só nas coisas grandes já feitas, a gente nunca vai chegar lá, a gente tem que ir devagarzinho, né? Então, o pensamento também ajuda muito, a gente ter os bons pensamentos, para que as nossas tarefas diárias sejam bem feitas, porque tudo é importante, desde o momento que a gente acorda, que a gente ora, que a gente levanta, tudo é importante. E é muito bom que façamos tudo com amor, com carinho, para que as coisas pequeninas possam crescer e dar frutos. Boa noite. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos à corrente de orações para a paz no Brasil e no mundo. A gente, muitas vezes, não todos, mas muitos de nós, quer que as coisas aconteçam muito rápido. A gente quer, às vezes, cargos na vida, né? Mas a gente nem sempre quer os encargos, né? E a gente deveria, especialmente dentro da doutrina espírita, adquirir ou colaborar com encargos, né? Com tarefas, com atividades. E elas, muitas vezes, podem ser atividades pequenas, elas não precisam ser atividades grandes, porque, às vezes, a gente quer dar um passo tão grande que a gente cai nisso que Verinha falou, a gente cai na impaciência, porque se desgasta bastante, nos cobrando bastante, e aí a situação, quando chega no final, a gente até perde o valor daquela tarefa, porque estamos impacientes. Então, em vez disso, a mensagem trazida por Paulo é devagar e sempre, que a gente possa, né? E ele foi um grande exemplo, ele sofreu bastante, porque ele seguiu uma direção, de repente ele quis seguir a direção do Cristo, e no início ele teve muita dificuldade, porque ele queria fazer tudo com uma certa soberba, com uma certa força social. E os ensinamentos de Jesus para todos nós, o nosso mestre maior, é que façamos tudo devagar, com calma, com amor, porque na vida as mínimas coisas têm o seu valor. E na mensagem que Jane leu, eu não sei se fala, mas há uma pequena referência
a questão do fruto, né, dizendo que primeiro a semente, depois as flores, depois a espiga e depois os frutos para então serem colhidos e serem utilizados. Então, a mensagem para nós hoje é para que a gente possa seguir em paz a nossa vida, valorizando as pequenas coisas, valorizando as nossas preces, valorizando as nossas amizades, aqueles que estão conosco, valorizando o ar que respiramos, valorizando essas mensagens maravilhosas que nos chegam, e aí, aos poucos, nós vamos aí pedindo a Deus que nos prepare para que a gente possa fazer o que Ele quiser que a gente faça, e que possa ser, mesmo uma pequenina coisa, tem o mesmo valor. Acredito, Jane pode confirmar, hoje no culto, no lar, foi os superiores e os inferiores, mas a ênfase foi, palestra da velhinha também na Ecopaz, a ênfase foi nos inferiores, né? Assim, a gente precisa, a gente que está ainda dando os primeiros passos, porque somos trabalhadores da última hora, a gente precisa valorizar e reconhecer que as pequenas coisas são valorizadas. Só para fechar aqui, a gente lembrou a história de um rei procurando um animal para que ele pudesse colocar o filho doente. E apresentaram um cavalo, manga larga para ele, um trotador daqui, ele foi passando, aí falaram, tem, já acabou? O rei falou, não, tem um ali, mas é um burrinho de carga, ele anda muito devagar, está muito devagarinho. O rei falou, pois é esse que eu quero, porque esse vai levar o meu filho seguro aonde que ele tem que ter. Então, veja, para uma necessidade, aquele que é o menor é aquele que mais foi aquele que serviu naquele instante. Então, todos nós, meus irmãos, temos alguma coisa que a gente pode fazer pelo próximo. Todos nós, pequeninas coisas, um copo d'água servido com boa vontade, um bom pensamento, uma confiança, são todas essas pequenas coisas que nos envolvem no nosso dia a dia, é que uma lição como essa de hoje requer e nos convida a ter o foco da noite. E que possamos pensar nisso. Linda mensagem, muito oportuna, que Deus nos abençoe. Então, vamos acalmando os nossos corações. Vou deixar o nosso abraço para quem já está aqui conosco, os guardiães já chegaram, Maria Carmina, Marili, Maria Lourenço, Rosimeire, Maria Margarida, sejam todas muito bem-vindas, e todos os operários da paz que estão conosco neste momento, fechando essa corrente de orações e entrelaçando-nos com a equipe espiritual, para irradiarmos e vibrarmos muito amor para a saúde mundial, para a paz. Então, também lembrando que todas as vibrações, as irradiações, são levadas pelos trabalhadores de Ismael para todos os nomes inscritos na corrente de orações, a todos também, a sessão que pede orações, em particular, todos vão receber, todos vão ser beneficiados, também aqueles que estão em nossos pensamentos neste momento, todos serão beneficiados com os eflúvios criados nessa união dos operários da paz com todos os seguidores e a pátria espiritual. Vamos juntos orarmos. Jesus, Mestre e Senhor, protege os desgraçados que se vão sem conforto e sem guarida,
nas grandes tempestades dessa vida, no turbilhão da dor e dos pecados. Ascendem para os céus todos os brados da alma humana cansada e dolorida. Balsamiza com amor toda a ferida que punge o coração dos degredados. Degredados na terra tenebrosa, terra da sombra estranha e dolorosa, recamada de prantos e espinhos. Ampara, meu Jesus, quem vai chorando, entre dores e acúlios soluçando, na miséria de todos os caminhos. Por Alta de Souza, Médium Francisco Cândido Xavier. Queridos e amados irmãos em Cristo, gratidão ao Pai Celestial, em súplicas a Jesus, Ismael e aos benfeitores espirituais que nos acompanham. Rogamos para que nos enriqueça de forças para a dedicação exclusiva ao serviço do Senhor, socorrendo os aflitos, amparando todos os irmãos que nos solicite auxílio. Rogamos aos teus pés, Jesus, renovação e harmonia do corpo físico e espiritual. Como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, aprendamos a lidar com a realidade que nos aguarda no limiar dessa nova era, repleta de expectativas e esperanças. Elevemos nossos pensamentos a Deus. Oremos uns pelos outros. Oração de força e esperança aos doentes. Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos, com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana, experimentastes a nossa dor. Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor,
Não deixem que a dor lhes roube o significado da vida. Confortai-vos com o vosso poder. Renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam suportar todos os seus males. Abençoa também as pessoas que têm a missão de cuidar de todos os doentes, que tenham paciência, caridade, compaixão. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Prece retirada do site A12.com redação. Prece no alvorecer. Meu Deus e meu Senhor, eu gostaria tanto de poder colaborar contigo. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária em uma fenda da rocha, colocando beleza no painel nobre da natureza. Eu gostaria de ser um canteiro perfumado, onde as abelhas viessem colher o néctar para produzir o mel que alimentaria bocas infantis. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para colocar pão na mesa da humanidade, mas é demais para mim. Como não poderei ser uma seara, ajuda-me a ser o grão que, caindo no chão, se multiplique no milhão e me transforme em pão para os meus irmãos. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros para acabar com a fome. Mas na pobreza que me consome, te venho pedir para ser uma árvore desgalhada, projetando sombra na estrada. Talvez alguém me passando de mansinho por este caminho possa me dizer olá. E respondendo, eu estendo a mão e me ofereça. Sou teu irmão, sou teu amigo. Eu gostaria de ser como uma chuva generosa que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão. Mas como não conseguirei, então te pedirei para ser um copo de água fria que mate a sede de quem anda na desesperação. Eu gostaria de ser um riacho que descesse a encosta da montanha, cantando por entre as pedras, ofertando linfa refrescante às árvores que protegem o solo. Meu Deus, eu gostaria de ser como a Via Láctea das estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas e a dor debandasse na busca de um novo dia. Mas na minha pequenez, sem conseguir, te quero pedir para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria de ser um poeta, um artista, um trovador, que
sabe um cantor, um esteto orador, para falar da magia e da beleza da tua glória. Mas como eu quase nada sou, como me falta o verbo, a mestria, então eu te peço, Senhor, para ser um companheiro da criatura deserdada. Deixa-me caminhar pela estrada, estendendo a mão a quem anda na solidão e triste. Deixa-me ser-lhe a mão de sustento e lhe dizer: sou teu irmão, estou aqui, vem comigo. Mensagem extraída do site Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 12 do livro de Divaldo Pereira Franco. Queridos irmãos, aqui estamos para mais 2 minutos com o Operário da Paz. E hoje nós vamos ver do livro Vinha de Luz, lição 107, de Emmanuel, a lição sobre joio. Jesus nos diz: deixai crescer ambos juntos, né? O joio e o trigo até a ceifa. E por ocasião da ceifa, dizei aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai aos molhos para os queimar. E Emmanuel faz comentários sobre isso, sobre essa lição de Jesus, dizendo que na terra a colheita não é igual para cada um de nós, né? O joio é a semente sem trigo, sem nada dentro, né? É o pendículo vazio, né? Nesse ponto a gente vê como Jesus e nosso Pai de misericórdia tem tanta paciência conosco, tanta misericórdia, né? Hoje nós vemos em todas as épocas da humanidade, né? O povo e nós, cada um de nós individualmente, em agitações de aflições, hecatombes, dores, gritos de alarme, gritos de pedido por socorro, né? Como se nós estivéssemos à beira de um naufrágio terrível, inevitável e terminal, né? Mas tudo isso é somente destruição. Destruição do quê? De nossas aquisições inúteis, de tudo que temos de mal dentro de nós, que não nos leva a nada, né? São ruidosas tão somente. Mas, então, tudo isso é atado aos molhos, e é quando a dor vem, né? São queimados. E assim é que nós vamos aprendendo a separar o joio do trigo e a lutarmos para obtermos somente o bom trigo, tanto individualmente como na coletividade. Que Jesus nos abençoe. Obrigada, Senhor. Fonte infinita de vida, sustenta as galáxias, corações, pulsa em cada respiração. Somos um corpo só de luz. Caiam fronteiras da ilusão, muralhas firmes do medo, que suja a ponte verdadeira, mãos que se encontram só pra viver. Desperta
terra, ao fraternismo. Cada ser guardião do outro, diferença vira melodia, união, o ritmo do amanhã. Renasça a coragem de amar sem limites, não servir sem pedir condição, viver consciência em paz, despertar o fraternismo, cada ser guardião do outro. Diferença vira melodia, união, o ritmo do amanhã. Não mais escravos nem senhores, não mais correntes nem castas, só humanidade desperta, abraça o cosmos infinito. Desperta, desperta a terra, ao fraternismo. Cada ser guardião do outro, diferença vira melodia, união, o ritmo do amanhã. Que esta palavra seja campo, que este campo se faça real. O fraternilismo é o futuro que já floresce dentro de nós. Quantas bênçãos, quantas luzes recebemos, né? A fraternidade, o fraternismo que está avançando para a nova era. As diferenças são melodias, como diz a música, e que sejamos guardiões uns dos outros, né? Que a gente se importe com o outro, a começar pelos mais próximos, que a gente possa ir irradiando o melhor de nós, porque todos nós somos irmãos e precisamos realmente despertar. E aqueles que ainda não estão despertos, a gente precisa realmente orar, pedir e trabalhar em prol dessa irradiação, dessas vibrações, para que todos os nossos irmãos expandam a consciência, comecem a compreender mais esse amor fraternal que é necessário para a nossa sobrevivência, para a nossa saúde, para a nossa paz. Todos nós queremos felicidade, todos, não tem exceção nenhuma que não queira, mas para isso é preciso realmente a fraternidade, o amor, a valorização de todos. Não existe pequenos nem maiores, somos todos iguais, desempenhando tarefas diferentes. Então, que sejamos irmãos, que sejamos guardiões uns dos outros. Boa noite a todos. E essa fraternidade, esse amor, né, que tanto precisamos, vamos colocar em prática, como no início falou, nas pequenas coisas. Comecemos pelas pequenas coisas. A ter um bom dia para alguém que está passando, ver que todos nós somos irmãos, né? Ter dentro do nosso coração muita paciência também com tudo que nos acontece no dia a dia. Então, a gente vai guardando dentro do nosso coração tudo aquilo
que a gente quer para nós, vamos doar. Vamos doar sempre, porque é doando, é orando pelo irmão, é que a gente consegue ser um pouco melhor. Boa noite. E nós completamos agradecendo por mais uma oportunidade e por termos esse grupo tão coeso, tão amigo, tão fraterno, que a gente possa agradecer e pedir por aqueles que ainda estão em busca, né, de um amigo, né, de um parente próximo, de uma pessoa querida, porque essa é a tarefa do cristão, né, fazer aos outros aquilo que queremos que os outros nos façam e, acima disso, amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a gente já tem aí as peças, já tem o carinho dos irmãos, então é seguir em frente, como Verinha e Jane falaram, devagar. Jane leu, Verinha reenfatizou, devagar e sempre, conforme o livro que lemos hoje. Que Deus nos abençoe e uma ótima noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite.